Oi pessoal, que Deus abençoe vocês nesse dia, amém? Então, tô passando aqui para compartilhar mais uma pérola do Senhor. Essa pérola, ela tá em vários capítulos, gente, depois vocês vão lá, pegue a Bíblia de vocês, abre e leia, porque Deus, Ele quer falar muito mais com vocês, amém? Esse pegue a Bíblia, abre e leia, uma vez a minha pastora falou e isso marcou. E é desse jeito, às vezes as pessoas colocam tanta dificuldade, eu não consigo ler, lá. Gente, é super simples, assim como minha pastora falou, eu sempre falo, é só pegar, abrir e ler. Agora tem que orar, pedir ao Espírito Santo para te revelar, porque Ele quer se revelar muito para vocês, amém? Então, no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16 inteiro, você vai ver a história de Sansão. E aí, gente, o que Deus falou comigo sobre Sansão? Deus criou Sansão com um propósito. Ele criou, como Ele cria todos nós, Deus criou Sansão com um propósito. E o propósito dele era começar o processo de livramento do povo de Israel. Tirar o povo debaixo do jugo que os filisteus estavam colocando sobre ele. De lá diz que os filisteus subjugavam Israel. E aí o que aconteceu, gente? Deus deu uma força extraordinária, uma coisa assim que não existia. Pois é, Deus deu essa força para Sansão. E aí, mas era com propósito, sabe? Não era para Sansão se sentir forte, não era para Sansão usar para os seus próprios interesses, mas era para Sansão cumprir um propósito. Um propósito lindo, assim como Deus fez com Sansão, Deus faz conosco. Ele nos dá dons, talentos, Ele nos dá a nossa vida para cumprir um propósito. E aí o que aconteceu com Sansão? Sansão, no meio da caminhada, apesar dele ser um homem forte, ele tinha uma grande fragilidade. Primeiro que ele não tinha um domínio próprio, ele não conseguia resistir a algumas mulheres, algumas tentações ele não conseguia resistir. E aí ele se obstinava. Quando você vai ler lá no livro de Juízes, ele diz, eu quero essa mulher. E o pai até e a mãe falaram, mas meu filho, não tem mulher aqui não tem mulher suficiente para você no nosso povo, não. Tem mulher aqui. Por que você quer pegar lá daquele povo uma mulher que não está na mesma visão que nós, uma mulher que não teme a Deus? Mas ele disse, eu quero, e ele seguiu à frente. E aí você vê que ele sofreu consequências. E aí, depois dessas consequências, pouco tempo depois, ele entra na mesma coisa, na mesma fragilidade, ele cai, se atrai por outra mulher que não é do seu povo. E o que acontece? O inimigo usa essa mulher para acabar com ele. O inimigo usa essa mulher que não crê naquilo que ele crê, que não dá atenção às palavras do Senhor. Ele se agrada daquilo ali. Eu acho que ele pensou assim, eu tenho força, eu vou conseguir. Assim como eu me saí bem do primeiro casamento que ele casou lá com a Filisteia, ele achou que com Dalila seria do mesmo jeito. Eu vou conseguir me safar dessa, né? Porque eu tenho a força de Deus. E às vezes, gente, a gente brinca com o pecado, ou às vezes a gente brinca com o inimigo pensando que, eu consigo resistir, eu sou forte, eu posso provar isso aqui, não vai me fazer mal nenhum, eu posso viver tranquilamente no meio da bagaceira, porque eu sou forte, Deus é comigo, o Espírito de Deus está comigo. Pois é, o Espírito de Deus estava com Sansão para cumprir um propósito, mas Sansão, gente, ele resolveu dar atenção a Dalila. Ele resolveu abrir o seu coração para Dalila. Ele disse que ele abriu o coração dele para Dalila. Ele não abriu o coração para o pai e para a mãe. Ele não abriu o coração para Deus. Ele abriu o coração para quem não era para abrir. E aí o que aconteceu? Ele caiu na cilada do inimigo. Gente, quando ele caiu na cilada do inimigo, grande foi a queda, porque assim que o inimigo pegou ele, primeiro tirou a visão dele, furou os 2 olhos dele. Eu fico pensando nessa situação, eu digo, meu Deus, que sofrimento foi esse? A primeira coisa que o inimigo fez foi tirar a visão dele,
Depois ficou zombando dele, escarnecendo dele, judiando dele. Mas teve um momento que Sansão caiu a ficha e ele orou. Lá diz assim, teve um momento, tá no 16, no Juízes 16, 28, diz assim: em um certo momento Sansão ergueu um clamor a Yahvé, ao Senhor, e ora: soberano eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me força só mais essa vez, para que eu me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. E aí Deus escuta essa oração e dá a última vez a força para ele. E aí ele conseguiu matar. No dia de sua morte, ele morreu, mas ele conseguiu matar mais pessoas, mais filisteus do que no dia da sua morte, do que toda a sua vida. E eu fiquei meditando sobre isso, né? Ele morreu ali, ele cumpriu o seu chamado com o último clamor, mas eu fiquei pensando, Deus, se ele não tivesse se envolvido com Dalila, se ele não tivesse caído na cilada do diabo, ele poderia ter vivido muito mais. Ele poderia ter cumprido mais abundantemente o propósito da vida dele, porque ele já tinha julgado ali, disse que ele tinha sido líder, juiz de Israel por 20 anos, ele poderia ser por mais quantos anos o Senhor poderia acrescentar. Mas ele fez uma escolha que redundou na morte dele, apesar dele morrer para o Senhor, mas ele não viveu a abundância que Deus queria dar para ele aqui na terra, por causa da má escolha que ele fez. E o que Deus falou comigo é: cuidado, vocês têm que ter muito cuidado com o desejo do seu coração, você tem que ter muito cuidado com a falta do domínio próprio, porque muitas vezes a gente se acha forte e diz, não, vou conseguir superar isso, e vai indo, vai provando, vai fazendo, vai desobedecendo. Sansão vivia desobedecendo. Eu creio que ele confiou na força que ele tinha. Ele se achou e aí grande foi a sua queda. Então que a gente, em nome de Jesus, a gente tenha cuidado, primeiro de achar que a força é nossa, a força não é nossa, a força é do Senhor. Se a gente sair do foco, o Senhor não vai estar conosco. E sem o Senhor conosco, não tem força, não tem nada. A gente fica muito vulnerável. E vulnerável, o diabo vem, ele vem com força. E ele vem para matar. Ele quer destruir, ele quer roubar a nossa visão. Ele quer roubar a nossa alegria. Ele quer travar o nosso propósito. Deus nos capacita. O desejo do meu coração é pedir que o Senhor me capacite. O Senhor te capacite a sermos esses que, antes de tudo, obedece ao Senhor. Se aconselha com Ele, não conversa com qualquer pessoa, não troca, abre o coração, porque Ele abriu o coração para Dalila e isso trouxe cegueira espiritual para ele. Quando Ele abriu o coração para Dalila, ela revelou ao inimigo e o inimigo foi lá e furou os 2 olhos, ele perdeu a visão e quase ele perdeu a vida sem cumprir o propósito. Mas no último instante ele clamou ao Senhor e a imensa misericórdia de Deus chegou até ele e deu força, a última vez, a força para que ele pudesse cumprir aquele chamado. Então, gente, que a gente possa guardar isso no nosso coração, esse aprendizado, uma história triste. Eu me emocionei vendo a história de Sansão, porque muitas vezes, assim como ele, muitas vezes a gente acha que está bem na foto, a gente acha que está forte. O Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá talentos, e aí começa a entrar um orgulho, uma soberba no nosso coração, de achar que a gente pode tudo, e não podemos. Sem o Senhor a gente não é nada. Então, quando a confiança ficou muito no coração dele, ele achando que podia fazer, ia acontecer que ele ia continuar se livrando. Como ele se livrou do primeiro casamento, ele achou que se livraria com Dalila. Cuidado, porque o diabo ele é astuto. Ele não perde as oportunidades, ele está pronto para tentar destruir o povo de Deus, tentar paralisar a obra de Deus, mas maior é o sangue de Jesus. Só temos que ter sabedoria e discernimento. E o pedido do meu coração ao Senhor, Senhor, nos capacita a sermos esse que tem os ouvidos sensíveis à tua voz, que obedece, abrindo mão dos nossos desejos. Ele não quis abrir mão dos desejos dele, ele queria aquela mulher, ele ficou com aquela mulher.
Ele quis tocar no cadáver que não era para tocar no cadáver, e com medo do cadáver ele comeu e desobedeceu. E grandes foi a consequência da vida de Sansão. Que a gente, em nome de Jesus, a gente venha escolher a boa parte, fazer a boa escolha, para que em nome de Jesus a gente tenha uma boa colheita, amém? Que Deus nos dê visão, nos dê sabedoria, nos dê um espírito obediente, amém? Um dia de vitória para vocês.